entende sobre esse tema? Você acha que como que os pregadores devem se comportar? É correto estipular um valor? Não? Como você pensa? Pastor, eu acredito que é lícito que o pregador ele possa vir a conversar sobre isso, alinhar com quem está lhe convidando para ir. Mas eu acredito, acima de tudo, que se nós cristãos fôssemos tão generosos como os judeus, esse assunto não precisaria estar na mesa hoje. Acredito que a maior dificuldade não é sobre você alinhar o direito de um pregador, mas sobre a ausência de sensibilidade de quem convida acerca da necessidade daquele que está indo atender a esse convite. Fabiano, eu discordo desse ponto da Ju, embora, ainda que a igreja fosse generosa, olhando para o sistema que se instalou, porque existe um sistema onde a pessoa, pela sua reputação, seu alcance em números, por mais que a igreja seja generosa, dependendo desse alcance de reputação, sempre vai ter aquela pessoa que acha que vale mais do que aquilo que talvez é generoso, mas ela não enxerga a generosidade naquilo. Então, o sistema acaba vencendo nesse ponto, que eu acho que hoje é o que muito acontece. Eu falo assim porque a maioria dos pastores, ministros, pregadores, eles, quando começaram, ficavam felizes em ganhar R$300 de oferta numa igreja. Saíam radiante. Nossa, hoje vou comer uma pizza com a família, vou levar os amigos. Só que quando vai ficando famoso, o nível vai sempre... Oferta e procura. Né? Vai sempre crescendo. E é onde começam as seleções, as exigências. Então, isso é um sistema. E que eu acho que é um dos assuntos a ser discutido, porque esse sistema precisaria ser desconstruído para que a igreja pudesse, sim, ser saudável, inclusive no entendimento da generosidade, que vai ser difícil você ter isso de todo mundo, porque, infelizmente, no caminho do reino, do evangelho, a gente sempre vai encontrar os que seguem e os que não seguem os princípios. Exato. Mas o erro do outro, ele não pode fazer com que eu erre também. A atitude da outra pessoa não pode fazer com que eu crie um segundo problema. Se não estão sendo generosos comigo, então, a partir de agora, meu preço é tanto, porque se fossem generosos, eu não precisaria cobrar. Mas como eles não são, então, quer dizer, eu crio um segundo erro em cima do erro de uma pessoa. E isso também não deveria acontecer. Ju. De fato, existe uma construção que ela é alimentada de todos os lados. De um lado, tem a igreja que exige do pastor que sempre traga nomes reconhecidos para que o evento, para que o culto seja atrativo até para a pessoa ir. É como se, no caso das ovelhas, elas estivessem num restaurante com um cardápio na mão, avaliando aquele cartaz para saber se ela vai ou não para aquele evento. Do outro lado, tem um pastor que, querendo atrair essas ovelhas para a igreja, vai convidar pessoas de posição um pouco mais relevante, mais conhecidas. E na outra ponta, existe aquele que é o conhecido, que vai lá. Eu costumo dizer que, de uma forma muito pessoal, até para a gente poder entrar nas referências bíblicas acerca da defesa desse meu ponto de vista, de uma forma muito pessoal, eu acredito que quando alguém ela estipula um valor X e o pastor paga por aquele valor, ele não está pagando pela pregação, ele está comprando a audiência daquela pessoa. Até porque, junto com esse agendamento, ele vem com os pedidos de vídeo, de divulgação, compartilhe lá, coloque nas suas redes sociais, diga que vai vir. Então, veja comigo, existem pregadores que são muito bons, que são conhecedores da palavra, que ministram muito bem. No entanto, eles não são conhecidos. Já tem outros que não são nem tão bons assim, mas são conhecidos. Quando nós falamos de oferta voluntária, porque existe uma diferença entre oferta e salário. Oferta é aquilo que eu dou segundo o meu coração. E o salário é aquilo que é de direito da outra pessoa e precisa ser alinhado. Por exemplo, se eu contrato um pedreiro para ir na minha casa, para trocar o telhado da minha casa, eu vou perguntar, você vem aqui trocar? Ele vai dizer, vou. Eu pergunto, quanto que é? Você vir aqui trocar. Ele vai dizer, olha, meu valor é X. Se eu não estiver dentro das minhas possibilidades, eu vou tentar negociar com ele ali para ver se consegue encaixar e a gente fecha aquele acordo. Isso aqui é um salário. Ele está trabalhando e eu estou pagando por aquele trabalho que ele fez. Uma oferta, não necessariamente eu dou a alguém por causa de algo que ela fez. Eu posso ofertar na vida de uma pessoa independente do que ela fez. Se ela pregou ou não, eu posso vir e falar, pastor, senti de te ofertar. Então, isso não é salário. Isso é uma doação.
Quando a gente fala de pregador, usamos o termo oferta, o que eu acho que é inapropriado dentro do mecanismo como o convite é feito. Porque se é uma oferta, eu não posso dizer quanto que vai ser, porque é uma oferta. Ela é voluntária e ela pode ou não ser dada. Não dá para estipular o valor de uma oferta. De uma oferta, não, porque é uma oferta, é uma doação. Imagina se eu viro, você faz uma doação na minha instituição, mas tem que ser de R$1.000. É oferta. Agora, salário, que é o que a Bíblia menciona, salário é diferente. Salário é pagamento segundo o trabalho que foi feito. E quando nós falamos sobre salário, ele não se restringe apenas ao salário de um pastor, por exemplo, que é muito justo e lícito que também o receba, porque é um trabalho integral que ele tem. Mas o pregador, em sua integralidade no exercício da pregação, faz-se necessário que ele tenha além das despesas para chegar lá, porque ele não bebe combustível e ele não vai comer uma passagem de avião. Tá. Ele precisa levar o sustento para a sua casa. Nesse sentido, eu acredito que o pregador, quando ele alinha com a igreja, ele está alinhando um salário, um pagamento por um trabalho que está sendo feito. Certo. Ok, Fabiano. Até ia fazer uma pergunta para você. Se eu conseguir provar para você, assim, biblicamente, a irmã está disposta a mudar de opinião? Na hora, porque veja... Eu já tive a segunda opinião também. Eu estava nessa cadeira aí, já discuti bastante por isso. Certo. Até que eu fui levado a algumas passagens e eu entendi de uma forma bíblica diferente nesse ponto de vista. E o mesmo também vale por mão, né? Se não vale para mim. Mostrar na Bíblia, inclusive, mostra o texto. Inclusive, graças ao Senhor, eu mudei de opinião, porque eu era pré e me tornei pós-milenista. Aí, tá vendo? Então... Entendeu? Eu mudei de opinião. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu acredito que existe uma distorção na interpretação da palavra aí, no quesito do salário e do contexto da leitura. Né? Primeiro, a gente está falando de um pregador. Né? O que é um pregador? Existe uma grande diferença do que é uma palestra, uma fala, uma ministração, uma noite. E existe uma grande diferença do que é um pastoreio. Com certeza. Entendeu? Então a gente precisa interpretar o texto de acordo com o contexto do texto, e inclusive buscando o sentido da palavra. Por exemplo, o texto que a irmã citou de 1 Timóteo 5,18, que ali tem mais outro texto que diz isso, mas ali Paulo fala que o obreiro é digno do seu salário. Correto. Aqui a palavra salário no grego é mistos, que significa recompensa justa, não uma cobrança antecipada ou uma tabela de preço. Diferente da palavra mercenário, que também tem no texto, que aí é uma outra palavra usada, que eu vou pegar aqui para você ver, quando a gente consegue interpretar a palavra mistotos, é a palavra mercenário, que significa que vem no sentido, aí a palavra é assalariado, alguém que trabalha apenas por pagamento, excelente, sem vínculo emocional ou responsabilidade real. Mas fora isso, por exemplo, o texto, 1 Timóteo 5,17, que diz que o obreiro é digno do seu salário, diz assim, os presbíteros que governam bem. Bom, vamos lá, governar não é a mesma coisa que uma palestra. Não é. Governar sugere alguém que cuida, que organiza, que faz parte de um ambiente. É uma gestão. Isso. Né? Então, eles sejam estimados por duplicada honra, principalmente os que trabalham na doutrina. Esse principalmente significa que tem pessoas que fazem tudo isso, mas eles não são os pregadores, mas não são os doutrinadores. Mas o texto faz questão de citar principalmente esses, porque existiam diferenças dentro do campo de trabalho, dentro de uma comunidade. Então existiam os ensinadores, que no caso são aqueles que pregavam, mas que também eram governantes. Então ele diz assim, não ligarás a boca do boi que debulha. Ele faz um exemplo, por exemplo, o boi trabalha constantemente, todos os dias. Ele não vem na lavoura de um, de outro. Não, ele serve uma questão contínua. Então, esse exemplo, ele está falando de alguém que trabalha continuamente na igreja. Não necessariamente uma palestra de quem vem, prega e vai embora. Em Atos 20, 27, o apóstolo Paulo também diz assim, porque nunca deixei de vos anunciar o conselho de Deus. Olhai por vós e por todos do rebanho, que o Espírito Santo vos constituiu bispos, que apacentardes a igreja de Deus,
que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então a gente percebe que o contexto bíblico, diferente do contexto que hoje nós vivemos de pregação itinerante, existia uma igreja ativa. Era um grupo de pessoas que cuidavam de pessoas, que eram intencionalmente missionários, que iam para uma região para cuidar de vidas, além de pregar, trazer a manutenção desse cuidado. Então, esse é o obreiro digno do seu salário, segundo as Escrituras Sagradas. Você falou que ia mudar de opinião, hein? Vamos lá. E aí, acabou? Vamos lá. Pronto, vamos lá. A gente vai mencionar sobre os pregadores agora, porque não está em questão sobre o pastor. O pastor, obviamente, acho que isso já está bem entendido para todos, que ele é digno do salário dele, tal qual o pregador também. Quando o apóstolo Paulo ele menciona sobre os presbíteros e ele traz sobre, especialmente aqueles que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino, a gente compreende que um pregador itinerante que vive integralmente para isso, ele se dedica arduamente à pregação e ao ensino, ou não? O pregador, ele não se dedica? Os que governam bem, os que apacentam a igreja de Deus, não é uma palestra, né? Não, mas vamos lá. Quem prega é o quê? Pregador. É um pregador. Pode ser um pastor ou um pregador. Quem prega é pregador, certo? Então, quando ele fala que, especialmente, merece honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Mas você percebe que essa colocação... Não, peraí, deixa ela concluir. É só para mostrar que ela não é só para quem prega. Perfeito. Isso perfeito, não é só para quem prega. Isso, mas também ao que prega. Essa é a questão. Sim. Porque não foi mencionado que o presbítero não deva receber, que o pastor não deva receber. A questão é que se o pregador deve ou não receber. E você está dizendo que ele está nesse bojo. E ele está dentro do contexto, porque ele está dizendo que o presbítero deve receber o seu trabalho. E eu gosto quando o apóstolo Paulo ele deixa muito claro que ele deve receber pelo trabalho e redobrado se ele fizer isso muito bem. Então vamos lá. Aí ele continua acrescentando os que se dedicam arduamente à pregação. Então quem prega é pregador, independente se ele for pastor ou não, que ele possa vir a ser os dois, inclusive. Então sobre aqui eu acho que fica muito claro que o pregador está dentro dessa cobertura quando ele fala sobre a sua recompensa. E eu concordo perfeitamente que salário ele é recompensa justa por um trabalho que foi realizado. Se o senhor vier comigo agora, em 1 Coríntios capítulo 9, que é um contexto um pouco mais extenso, mas dentro dele a gente vai conseguir discutir um pouco mais sobre isso. Apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: acaso não temos direito de receber comida e bebida por nosso... 4 em diante? Por nosso trabalho, não temos direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que apenas eu e Barnabé precisamos trabalhar para nos sustentar? Aí ele segue: que soldado precisa pagar pelas suas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer do seu fruto? Que pastor cuida de um rebanho e não tem a permissão de tomar do seu leite? Percebe? Será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei mesmo não diz isso? Pois está escrito, ele volta a falar sobre não amordaçar a boca do boi. E aí a gente vem para o versículo 10. Será que, na verdade, Deus está pensando apenas nos bois quando ele diz isso? Será que, na verdade, não está se referindo a nós? Sim, essa palavra está escrita a nosso respeito e, portanto, quem trilha o cereal deve ter esperança de comer do cereal. Aí vem aqui no 11. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito de recolher materiais? Se vocês sustentam outros que pregam, se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber? Olha a comparação que ele está dizendo. Vocês sustentam pregadores e nós que somos apóstolos não temos direito? Você percebe que ele não exclui a categoria? Vocês estão sustentando outros que pregam. Mas nós temos ainda mais direito, porque além de pregar... O versículo 12 diz: se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não está dizendo que é por uma pregação. Tá? São pregadores. Eu estou lendo na tradução NVT, se você quiser me acompanhar nessa mesma tradução, para a gente ficar dentro do mesmo contexto. Mas aí ele continua falando: mas nunca fizemos uso deste direito. Certo. E nunca fizemos uso deste direito. Ou seja, é um direito
de se receber. Embora ele tenha deixado esse direito de lado, é um direito receber por isso. Se viermos juntos aqui no versículo 14... No 12, está dizendo, se vocês sustentam outros que pregam a vocês, isso. Não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento, mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas do Evangelho. Exatamente. Então ele está mencionando que outras pessoas pregam e recebem. Mesmo. Que outros pregam e recebem. Ele, por exemplo, aí ele diz, eu tenho mais direito, porque além de pregar, eu também sou apóstolo de vocês. E ele menciona esses pagamentos como direito. Aí é que entra a diferença entre salário e oferta. Oferta não é obrigação. Oferta não é um direito. Eu não tenho direito de receber uma oferta, mas salário eu tenho direito, porque ele é um trabalho. E aí ele conclui, no versículo 14, ele vai dizer assim, ó, da mesma forma, o Senhor... É legal até a gente ler esse 13. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no altar, que foi exatamente o que você estava mencionando agora, no templo, se alimentam das ofertas levadas ao templo, e os que servem diante do altar recebem uma parte desse sacrifício oferecido no altar, aí ele conecta, né? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Ou seja, ele está colocando o pregador na mesma classificação de direito de receber quanto um pastor ou um apóstolo ali na outra versão fala, quem prega o evangelho, viva do evangelho. Né? Isso. É que, na verdade, a questão do pregador é uma atualização cultural de interpretação hoje. Porque essa questão do pregador não existia na época. Tanto que o texto que a irmã leu fala do pastor que pastoreia o rebanho. Fazendo comparação com o boi que debulha. Isso. Então, o que acontece? Toda fala precisa ser lida dentro de um contexto. Não tem como eu separar o pastor e o rebanho e o pregador aqui, porque no texto não tem essa separação. Existe um contexto falando de um mesmo assunto. Agora, vamos lá. A questão de Paulo dizer do seu direito, ele explica por que ele abriu mão desse direito. Para não ser um obstáculo. Não, o versículo de número 17, 17, ele diz assim, ó, se eu prego por livre vontade, tenho recompensa. Tá dentro do, ele está continuando. Por isso que ele abre mão do seu direito. Ele diz assim, por quê? Porque se eu vier com direito, o que acontece? No versículo 17, eu prego por obrigação. E por obrigação, eu estou só cumprindo uma incumbência. Agora, se eu prego de livre vontade, eu tenho recompensa, que é o que o Evangelho ensina, essa voluntariedade. Por isso que, mesmo no contexto da palavra salário, em nenhum texto nós vamos encontrar um condicional exigido de valores, mas fala de o obreiro ser remunerado de acordo com a voluntariedade e a generosidade da igreja que dispõe para aquele pregador. Mas aí é diferente. Você está me falando, nesse sentido, isso é uma oferta. Salário, ele é um pagamento referente a um trabalho prestado. Recorrente todo mês. Pode não ser recorrente todo mês, pode ser um pagamento feito ali por um trabalho que já foi executado. É que salário, é que essa terminação, o salário significa que ele está sempre acontecendo. Ele é um pagamento. Ele pode vir a acontecer continuamente se eu estiver falando de uma prestação, de um trabalho que está sendo feito continuamente. Mas veja, se hoje sua recepcionista falar, mês que vem eu não venho, ela não recebe porque ela não vai mais trabalhar. Então, enquanto eu trabalho, eu recebo. Se eu estou pregando, eu estou trabalhando. Isso. Então, eu recebo pelo trabalho que eu estou fazendo ali. Quando nós estamos falando sobre 1 Coríntios 9, nós estamos falando de um contexto completo. A gente leu praticamente o capítulo inteiro aí. Quando o apóstolo Paulo ele abre mão desse recebimento, ele não está dizendo que eu só faço de maneira genuína quando eu abro mão de receber esse direito, até mesmo porque ele recebia de outras pessoas, de outras igrejas davam para ele. Quem não estava fazendo era nos Coríntios. Tanto que quando a gente vai para o versículo 9, deixa eu só olhar aqui um versículo dentro do próprio Coríntios também, um pouco mais à frente, ele vai mencionar a respeito dos Coríntios já estarem... Não, agora estou na segunda carta. Quando ele fala a segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer a respeito da oferta que eles já estão preparando e que o apóstolo Paulo falou aos macedônios que eles estavam fazendo, inclusive manda um obreiro à frente só para testificar que aquela oferta estava pronta, e ele fala sobre... Mas você percebe que não tem valor implícito?
O fato de você servir eu vou enviar o pastor fulano de tal, sirvam ele, preparem uma oferta. Eu estou recomendando a comunidade a fazer isso, mas eu não estou estipulando um preço. É isso que é o grande problema. Porque quando a gente procura no texto, nós não vamos encontrar. Existe essa grande diferença desses dois modelos, o modelo bíblico e o modelo que é questionável de hoje. O modelo bíblico, o sustento era voluntário. O que recebia tinha relacionamento com a igreja, tinha prestação de conta, o foco era o cuidado espiritual das pessoas. O modelo que é questionável de hoje é um cachê definido. A agenda é comercial, não tem vínculo nenhum com a igreja, a pessoa prega e vai embora. O evento substitui o relacionamento. Por isso que Paulo recebia oferta, mas ele não vendia a mensagem. Ele não vendia a mensagem. Então, existem uns alertas bíblicos. 1 Pedro 5,2, pastorai o rebanho de Deus, não por ganância. 2 Coríntios 2,17, não somos daqueles que negociam a palavra de Deus. Então, quando há um preço fixo, Ju, isso aproxima mais de negócio do que ministério. Quando nós estamos falando sobre negociar a palavra de Deus, é mais ou menos assim. Vem cá, você pode vir na minha igreja falar que Deus ele está operando na vida daquela pessoa, eu te pago tanto para você falar isso. Quando você contrata, quando você convida um pregador, você não está dizendo para ele, você tem que pregar sobre isso. Então você me paga para eu falar isso que você quer. Isso é uma negociação. Outra coisa é você me convida para eu chegar lá, para eu ir lá trabalhar, prestar um trabalho, mas eu não vou construir uma mensagem de acordo com a sua expectativa. Não é alinhado, não é uma negociação no sentido de a mensagem precisa ser dessa forma, dentro dessa estrutura. Então eu passo a negociar a mensagem quando eu vilipendio a mensagem em troca de pagamento. Eu estou falando aqui do pregador genuíno, daquele que honra a palavra, que ama a palavra. Quando nós falamos sobre pregar voluntariamente no sentido de fazer aquilo por amor, veja, eu amo ensinar, por exemplo. Imagino que o pastor César também ama ensinar. O olho dele brilha quando ele está contando alguma coisa, ensinando. Mas isso não significa que todas as aulas que ele vai dar tem que ser gratuito. Estou falando agora dentro de um contexto de faculdade. Tem que ser gratuita. Mas por ele receber, por ser professor, inclusive é o meu professor, por ser meu professor, não quer dizer que ele não está amando fazer aquilo. Não quer dizer que ele não faz aquilo de forma justa. Não quer dizer que ele está me ensinando a verdade. Ele recebe porque é o trabalho dele. Ele é um professor. Sim. E ele recebe por ser professor. Mas ele ama o que ele faz. Ele honra o que ele faz. E ele está falando a verdade quando ele ensina, percebe? Então, eu receber por aquilo é para que eu tenha condição, quando eu falo o pregador, visto que eu, Jumente, só deixar em parênteses aqui, eu não vivo de pregação. Também tem essa. É só para demonstrar uma coisa. Eu tenho outras empresas. Não é uma luta de causa própria. Não é. É só uma defesa de um ponto de vista que eu compreendi assim a partir da palavra de Deus, mas eu não sou uma itinerante que vive disso não, tá bom? Só pra gente contextualizar. Então, veja, o amor, ele não é trocado pelo pagamento. O pagamento, ele é necessário para que aquele obreiro, aquele pregador, ele possa dedicar integralmente o seu tempo para isso. Imagina uma pessoa como, eu vou usar um exemplo de que todos conhecem, como o Eliseu Rodrigues, é um dos maiores pregadores da atualidade, né? Ele vive viajando. Como que eu olho para um pregador naquele nível de qualidade e digo para ele, não vamos acordar em relação a pagamento, independente de eu saber ou não qual é a necessidade dele, quantos filhos ele tem, qual é a despesa dele, quem sabe é ele. É por isso que é o pregador que diz quanto que ele precisa para largar a família dele, deixar de trabalhar no secular, para viver integralmente levando aquela palavra. Se porventura a igreja falar, tem que ser aquilo que eu quiser voluntariamente... E aí um detalhe que é tipo assim... Ela pegou o Eliseu. Eu não sei, a última vez que eu vi o Eliseu tinha tipo 2 milhões de seguidores. Aí, quanto custa para uma pessoa que tem 2 milhões fazer um stories hoje em dia? Se você for cobrar. Aí ele posta, ele faz, ele divulga. E ele leva as pessoas lá na igreja, porque o pessoal vai por causa dele. É onde nasce o sistema. Então, mas não é sistema. Mas não é verdade? É verdade, mas é o sistema. Se você convidar o Eliseu Rodrigues na sua igreja, a igreja fica pequena, não fica? Não, pode colocar um ingresso na entrada e levantar 400 mil reais num culto, porque as pessoas pagam... Eu tô falando a verdade. Não, mas dependendo das pessoas que você convida, você coloca
colocam uma taxa de entrada, as pessoas pagam para ir, porque existe um sistema. O que eu estou dizendo é que eu abomino esse sistema, porque ele não é bíblico. Perfeito. Você está entendendo? Ele não é bíblico. Nós estamos concordando nesse Em relação a Eliseu Rodrigues, eu admiro, respeito o pastor Eliseu Rodrigues, mas, por exemplo, ele não tem coragem de vir num debate para falar sobre esse tema. Não, mas ele já fez debate. Não, já ele fez depois... comentários, mas debate ele não tem coragem. Por quê? Porque eu já pedi para assessoria. Esse vídeo ele vai mandar uma mensagem falando, chama aí que eu vou Vem, pastor Eliseu Rodrigues debater. Porque tanto a assessoria daqui quanto da outra emissora já tentou, ele não vem. Esse tema ele não vem, porque é um tema realmente, para quem conhece a Bíblia, o que acontece, Ju? Para defender isso, eu tenho que fazer um malabarismo e isso vai realmente, vai gerar por conta do interesse. Porque olha só, Jesus cobrava para pregar? Os apóstolos faziam isso? Os milagres que eles faziam tinham preço? Não, mas então nós estamos saindo do tema. Aqui não é se é justo cobrar para fazer um milagre. Nós estamos falando se é justo o pagamento cobrar. Não, se eles faziam. Se eles faziam mas a gente isso. não está dentro mais do tema, né? Eles recebiam. Essa é a questão. Quando você... vamos lá, vamos em Mateus. Né? Vamos no texto base, né? Que todo mundo usa a respeito disso. Mateus e distorcem 10. Bastante. Vamos em Mateus 10, que é onde a gente ouve muito a respeito desse de graça receber, de graça dar, né? Mateus 10, eu vou ler aqui no NVT, tá bom? Beleza. Então, quando a gente vem aqui em Mateus e a partir do versículo 4, Jesus enviou os 12, vão antes a ovelha, vamos no 7. Vão e anunciem que o reino de Deus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça, porque vocês receberam de graça. O que foi que eles receberam de graça? Leia o versículo 7 de novo. Vão, anunciem o reino de... Preguem essa mensagem. Preguem o reino de Deus que está próximo. Beleza, okay? continua agora. Vamos agora dentro desse contexto. Vai e anuncie. Cure os doentes, a ressuscite primeira os ordem, mortos, Ju... é anunciar o Beleza, evangelho. Nós vamos chegar lá. Faça tudo isso e façam isso de graça, tá? O que é de graça dentro desse contexto? Vamos para o 9? Quando ele chega no 9, ele diz o quê? Não leve cinto, não leve ouro, não leve prata, não leve cobre, não leve bolsa de viagem, nem uma muda de roupa, nem sandália, nem cajada, porque quem trabalha, ele é digno do seu salário. Sabe o que ele está falando? Quando um pregador ele vai anunciar as boas novas, ele não tem que se preocupar nem com a sandália que ele vai usar, porque quem recebe deveria dar. Deveria dar roupa. E ele não está falando de dar gasolina, não. Porque as pessoas falam, eu acho justo pagar o deslocamento. Ele está falando sobre tudo que é necessário para uma pessoa que vive de anunciar esses evangelhos. Ou seja, a roupa que você vai vestir tem que ser dada por meio daqueles que recebem aquilo que você anuncia. É só ler o 9. Não leve nada. No 10, não precisa levar nada. Porque quem trabalha, ele é digno do seu sustento. Então, o pregador, ele não é digno do sustento dele? Sim. Qual é a dificuldade aqui? Você falou que vai mudar de opinião. Vamos vou mostrar. Eu não recebi nada para mudar de opinião Vou mostrar. Como não? Lucas capítulo 10, versículo 7, que é o mesmo assunto de que você acabou de ler de 10, que é o envio dos 70 aqui. Mas ela te usou aqui alguns... Eu queria que você considerasse o que ela falou também. Não, eu considero depender de Deus e depender da voluntariedade das pessoas. Você confia em Deus ou você confia no preço que você estabelece? Não, vamos lá. Eu tenho 2 empresas, certo? Eu tenho 2 empresas. Então, que você precisa... Deus vai prosperar o meu trabalho, mas não é por isso que eu não vou precificar o meu produto. Tudo bem, mas aí você precisa separar essa questão da missão e da empresa, porque a missão não é empresa. Não, então a gente está... Vamos lá. Missão, trabalho. O tempo todo eu estou dizendo que o pregador ele é um trabalhador. Ele está trabalhando ali, tá? Porque a gente tem que... É a minha missão. Se eu sou um médico os caras morriam pelo evangelho. E as pessoas dificuldade? Pode me matar que eu morro também. Só que quando eu tiver... Não vai, porque se você para pregar tem que pagar... Mas vamos lá. Eles morriam porque o evangelho era com um crime. Então, se você vira para um pregador hoje que alinha com a igreja um valor para ele estar ali e falar, tá, mas se você não mudar essa mensagem, eu te mato. Ele morre. É uma porque missão. A dificuldade dele não é pregar a verdade. É sobreviver enquanto prega a verdade. Veja bem, eu vou te mostrar no texto. Tá? Ser comissionado vale mais do que qualquer coisa. Mais que a sua própria vida. Jesus disse, aquele que perder a sua vida por amor de mim encontrará a vida eterna. Eles já aprenderam isso desde sempre e os mártires começaram mostrando isso, sendo apedrejados, serrados, enfim.
E isso destoa totalmente com essa cultura nossa hoje de que tem que pagar para pregar. Se a pessoa não tem a disposição nem mesmo de ir até um lugar enquanto o dinheiro não cai na conta, Não. quando que essa pessoa está disposta ao sacrifício? Nós estamos falando de dois cenários diferentes. Um cenário Deixa eu só te mostrar socorrer alguém. no texto essa questão do sustento. Tá bom. Que você acabou de Dentro colocar desse texto aqui. aí, isso, Não Mateus levem 10. bolsa, não levem nada, blá, blá, blá. Isso. Lucas 7:10. 7. Lucas 10:7. Aí Mateus, então, Não, é continuação. A Tá. Bíblia, ela se completa. Quando você Isso. lê um episódio de Mateus, você tem que ir lá em Lucas, às vezes tem a Maravilha. mesma São as história sendo concordâncias. completas, né? Aham. Então, assim, ela se completa. Fiquem naquela Lucas casa. 10. Lucas 10:7. Tá. Fiquem naquela casa, comam o que lhe derem. Comam o que lhe derem é o quê? É o que você cobrou ou é a voluntariedade das pessoas que te recebem? Comam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu... Salário. Está aqui no texto. Isso. Qual é o contexto disso? Comam o que lhe derem. Está muito claro. Só não muda de opinião por causa da dissonância cognitiva. Defender uma ideia muitas vezes e não querer mudar de opinião, porque está muito claro biblicamente. Peraí. Não, mas Não aí- fi- Entendi, peraí. É. Deixa eu ver se eu entendi. Vai lá. A Ju trabalhou com você. Me dá mais retorno aí, Varão. A Ju trabalhou com você o texto de Mateus 10 e ela falou o seguinte, ó. Lá em Mateus 10, versículo 8, Jesus diz assim: de graça receber, de graça dar, e todo mundo conhece esse texto. É o primeiro texto quando o assunto é esse. E né? está escrito pregai lá também. O reino de Deus e a mensagem. Isso. Isso, é. sim. Foi Sim. dito, foi dito. Ele tem que pregar. E de graça. Porque Deus tá lá. pode usar eles, os pregadores que estão indo para pregar, inclusive para curar, enfim, tudo mais. Aí ele diz assim: de graça receber, de graça dar. Não precisa levar ouro, não precisa se preocupar com prata, ouro, dinheiro, cobre nos vossos cintos, é moeda, né? Isso, Dinheiro, não se preocupe. nem alforge. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Não está meio claro aqui. Aqui também no verso 11, ele fala igualzinho lá em Lucas. Em qualquer cidade povoada que entrar, indagar quem ali é digno, fiquem lá até vos retirardes e tal. E aí você colocou lá em Lucas 10, que é o mesmo... É tipo uma outra câmera, né? Do Exatamente, texto. comam E o que lhe Lucas derem. fala assim, E bebam o fica que lhe naquela derem. casa, come o que eles te derem e tal, porque O trabalhador digno é o merece. obreiro do seu salário. Exatamente. Perfeito. Essa pessoa, tipo assim, ele tem uma família, ele tá lá missionário. Uhum. O que ele leva para essa família? Ele tem que levar alguma coisa, não é só o que ele vai comer ali dentro daquela casa, porque digno é o obreiro do seu salário. Não tá meio claro aqui que ele também Para mim vai... tá muito claro. Que ele fica só pela comida, em troca da Não, comida? É o contexto do próprio assunto. Então, mas é em troca da comida? Em nenhum momento Ele está recebendo alguma o coisa aí. salário é a comida. Aqui nesse texto é a comida. Então ele pega Comam em o que lhe troca da der, comida. comam e bebam. Pois o quê? Ele é digno Vamos do salário fazer dele. a leitura do texto. Comam, bebam o que lhe der, vírgula. Pois, qual é o assunto? Digno é o obreiro do seu salário. Comam, bebam o que lhe deram. Pois, continuação, o trabalhador merece o seu salário. É uma sequência da frase. Então, peraí, então a pessoa que vai viver só para pregar, Esse ela salário, ela vai sempre troca de comida. Esse salário... Ou seja, o pregador não pode ter dignidade. Esse salário é a palavra do grego mitotos, que significa recompensa recebida. Isso. Não o assalariado. A palavra do mercenário é o assalariado, ou seja, ele só faz por um pagamento. A palavra salário no original não se define a essa. O que você está defendendo é a palavra mercenário. Essa definição, entendeu? Não. Ó, vamos lá. O mercenário, ele só faz aquilo por dinheiro. É uma diferença. O mercenário é o seguinte: se não tem dinheiro, eu não faço isso. O trabalhador, que é o pregador, ele não só faz pelo dinheiro, mas ele faz e ele sabe que tem direito de receber aquele dinheiro. Nós falamos sobre isso em 1 Coríntios 9. Ele sabe que tem Direito um direito. que Paulo não O que assumia. Paulo também não casou e nós somos casados. Então, se fosse fazer segundo a linha de Paulo, a gente não deveria nem ter casado, Ô, Ju, porque ele falou para eu não mostrei casar. para você que o Paulo disse que não assumia esse direito, porque se ele fizesse isso, ele estava cumprindo uma incumbência Ele e estava logo sendo um não empecilho teria recompensa. para levar isso para os Se coríntios. faço de boa vontade, tenho recompensa. Se não, o que eu estou fazendo é por causa de obrigação. Mas vamos lá. Ele está dizendo assim, eu não exijo, porque eu não estou aqui
por causa do que eu vou receber. Eu não exijo, porque o que eu estou fazendo Se aqui essa fosse- é por amor. É isso que ele está dizendo. Mas É só quem ler o texto, está recebe muito claro. também ama. O que Paulo, e se essa fosse a questão, Paulo não teria levantado essa pauta, porque ele está dizendo, nós temos o direito, vocês não estão fazendo porque vocês estão errados. Nós não recebemos porque nós abrimos mão de um direito. Existe uma diferença entre algo voluntário e algo que é obrigatório. Espera concluir. É algo que é uma obrigatoriedade. No caso do apóstolo Paulo, ele só abriu mão disso no Coríntios, nessa passagem de Coríntios, porque nesse contexto eles se recusaram a fazer. Veja, o pregador, ele não apenas prega se receber. Se você for para, eu estou falando aqui do pregador genuíno, não estou falando daquele que não é, que faz porque quer receber, às vezes nem vive o que está pregando. O mercenário. Não é um mercenário. Eu estou falando daquele que prega, reconhece que tem o direito. Por quê? Vamos lá. Um pregador, ele cobra ao pastor dele para pregar na igreja dele? Não. Ele faz isso de forma voluntária. E ele está pregando. Está cumprindo a missão. Se ele tem redes sociais, ele prega nas redes sociais, é de forma voluntária, ele está fazendo isso de graça. Se ele para na rua e uma pessoa fala algo com ele, ele evangeliza, ele faz isso de graça. Agora, quando existe um evento construído por uma igreja, que esse pastor, para enriquecer no sentido de trazer valor, não estou falando de dinheiro, mas trazer valor para o seu evento, faz o convite para um pregador que é de fora, que precisa deixar tudo que ele tem, a igreja dele, a casa dele, a família dele, o trabalho dele, para vir atender, isso aqui é um outro contexto. Ele está indo fazer um trabalho. Ah, Ju, então faça isso de graça porque é voluntário. Tudo bem, eu fico dentro da minha igreja e vou fazer isso de graça. Não estou pregando de qualquer jeito? Porque para ser voluntário ou para ser justo ou de coração, eu preciso ir na sua igreja. Eu faço isso na minha. Então, se for nesse contexto, que cada um pegue os pregadores dentro da sua igreja e utilize ele ali, mas não traga de fora. É o que deveria fazer. Isso não acontece justamente por causa do sistema, Ju. O sistema faz isso. A pessoa prega de graça na internet. Ela não está pregando de graça na internet. Ela está construindo uma plataforma para vender a pregação depois. Na maioria dos casos. Não estou falando todo mundo. Tá? Não estou generalizando. Quando a gente olha a palavra direito aqui, na palavra de Paulo, a gente tem que separar o seguinte. O que é correto e o que a gente deve fazer. É correto? Nós deveríamos servir os nossos irmãos com honra. Isso é correto? Isso é justo? Isso é justo. Todo mundo reconhece isso. A gente vai ver exortações bíblicas a respeito disso, a respeito de servir um ao outro, de ser generosos. Paulo fala, exortando a igreja, dizendo que a generosidade e o contribuir é um privilégio. Ele está exortando os irmãos para quando a gente chegar, a bênção esteja pronta. Essa bênção não é receber, essa bênção ele está falando sobre a oferta. Que os irmãos deveriam ser generosos. Então ele está exortando as pessoas a serem generosos. Isso é um direito, porque é justo e é correto. Eu peguei o texto, você falou o texto da palavra salário lá, que é a palavra mistós lá, é verdade, eu dei procurei aqui no texto original, só que essa mesma palavra, ela aparece em Romanos 4:4. Então, quando Jesus disse assim, fica na casa da pessoa, como o que ela te der, porque digno é o obreiro do teu salário. Aí aparece lá a palavra mistós, beleza. Essa mesma palavra, ela aparece sem nenhuma variação em Romanos 4:4, que diz assim, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. E é a mesma palavra. Eu acho que você que vai ter que mudar de opinião. Não. Porque eu não tinha parado para ver esse texto grego. Mas no texto grego... O que o pastor está falando é o que eu estou acabando de dizer aqui. A interpretação da palavra direito. A gente tem que entender o que é justo e o que não é justo. Se eu convido alguém para estar ministrando na minha igreja, pastoreando, sei lá, eu tenho que honrar essa pessoa. Mínimo, Isso é justo. É exatamente isso que está sendo dito aí no texto que o pastor acabou de dizer. Mas não é só comida. Claro que não é só comida. Financeiramente. Então, se não é só comida, então lá no texto que Jesus disse... de graça receber, de graça dar, e não leve nada. Porque digno é o obreiro do seu salário, não é só comida. Não é só comida, mas no texto então, ali era comida. Você está entendendo, não? Até porque a gente tem outro... no texto, na casa, ele vai ter a comida. Porque assim, no texto que você falou, ele fala assim, permaneça naquela casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. E digno é o obreiro do seu salário. Porque, aqui depende da versão, digno, porque digno e tal. É que nesse texto e digno é o obreiro do seu salário. É continuação do que você come e bebe. Mas existem outros textos que falam de dinheiro. E está correto você
Ofertar. servir pessoas, remunerar pessoas. Poxa, a Bíblia diz... Então, acho que é você que está mudando. Não. O que Se você está dizendo que é correto remunerar a pessoa mas não que por é uma convidada pregação, para pregar? Não por uma pregação, não por uma palestra. É bem diferente o contexto. O texto que nós lemos, por exemplo, daquele que pastoreia o rebanho de Deus não com ganância e tal, está falando de um pastoreio. A Ju usou o texto para falar do boi que debulha, tá o que lá? Falando do que pastoreia o rebanho de Deus. É diferente de uma palestra. Sobre pregador. Até porque o contexto... Esse mesmo texto fala de pregador também. Então, o contexto bíblico não existia pregadores. Não, é igual hoje. Não existia. O cara que vem numa igreja, prega e vai embora. Não existia. Eles eram comissionados a uma missão que era construir a igreja. Tá. Edificar o corpo e não uma pregação. Esse contexto é atual, não é o mesmo. O que foi que aconteceu? E mesmo assim, no próprio texto, não existe um texto que estabelece uma exigência de quantia. A palavra, o fato deles serem dignos de salário não está dizendo que eles podem colocar uma quantia. Se tiver, eu mudo de opinião. Tá, mas vamos lá. Como é que essa construção de estabelecer uma quantia, ela nasce? Vamos olhar a nível de conduta agora. Ela nasce quando os aproveitadores convidam esses trabalhadores para cumprir um trabalho, eles cumprem o seu trabalho e eles os despedem sem a devida honra, e isso de forma consecutivas. Nesse sentido, o que é que os pregadores fazem? Pastor, qual é a data? É essa. Tudo bem. Hoje, normalmente estou falando de script, né? Hoje as igrejas costumam ofertar X valor na minha vida. Como que a igreja pode fazer? E aí a igreja, junto com o pregador, vai encontrar um consenso dentro das possibilidades da igreja, dentro da necessidade do pregador também. Porque se eu olho para uma pessoa e falo assim, eu quero dar para ela 100 ou para essa eu quero dar 1.000, isso aqui é voluntário. Eu dou segundo o que eu desejar, segundo o que está no meu coração. Mas isso não é segundo a necessidade deles. Porque se eu sou uma mulher solteira e vou pregar, então R$100 faz diferença para mim. Mas se eu sou uma mãe de família com 5 filhos e vou pregar, ou um pai de família, R$100 não vai fazer diferença nenhuma, então não atende à minha necessidade. Onde é que entra o estipular? Ele entra porque só quem conhece a sua necessidade é o próprio pregador. Então ele leva isso para quem o está convidando como sendo a sua base. Veja, eu não estou aqui justificando os que fazem de maneira deliberada, trazendo extorsão para a igreja. Aí 30 mil, nós sabemos que isso aí é exagerado. Eu estou falando daqueles que trazem dentro da sua realidade para trazer sustento para a sua família enquanto eles vivem integralmente para essa obra. E, biblicamente, não há condenação para isso. Pelo contrário, nós lemos alguns textos aqui que corroboram com isso. Aí a gente reafirma, salário não é oferta. Oferta é voluntária, salário é acordado. Salário, ele não é um favor. É uma dívida. Ou seja, eu tenho que fazer. Eu vou trazer agora para dentro de um cenário prática, real. Na prática, quando o pregador ele alinha com a igreja, tá tudo certo, ele vai. Se ele não alinhar, ele corre um sério risco de sequer ter como voltar para casa. E isso porque o que o senhor está sugerindo é que, de maneira genuína, o pregador ele deveria contar com o bom senso dos demais. Só que a filha dele em casa, a esposa dele em casa, não pode esperar o bom senso de pastores ou de convidantes, anfitriões, que não consideram tais coisas. Eu já vi pessoalmente pastores se escondendo no final do culto para não cumprimentar o pregador porque não queria dar nada. E quando um obreiro vira atrás e fala, pastor, o pregador está ali sentado até agora aguardando alguma coisa. Dá 20 conto para ele. Olha a expressão. Isso aqui é um desrespeito e acontece com muita frequência. Então, para diminuir essa realidade, porque ele não tem como voltar para casa, olhar para a esposa e falar, eu não fui trabalhar hoje porque eu precisei pregar, levar a palavra de Deus. Mas quem recebeu essa palavra também não teve a sensibilidade que eu tenho que alimentar a minha família. E esse alimento na minha família não tem a ver com a sua, até mesmo porque se o pastor desse ofertas ao pregador segundo o que o pastor vive, com certeza seria muito maior do que eles têm ofertado. Você percebe que essa definição que você está dando para a palavra salário não é amistos, que é recompensa justa. A definição que você está dando para a palavra salário é justamente mitotós, que é a palavra mercenário. Trabalha por um pagamento. Por um pagamento. É um contrato. É uma definição de ajuste. Eu vou por X valor. Isso é mitotós. Isso define mercenário. Então eu estou sendo contratado. Agora eu entendo quando você diz assim,
O pastor tem que pagar as contas, tem filho, tem não sei o quê. Como é que ele vai pregar e depois como é que faz com as contas dele? Bom, em primeiro lugar, se esse pregador, e aí eu quero que os pregadores, os mensageiros, missionários, as pessoas que estão nos assistindo hoje, que querem ser pastores, entendam isso. Isso é muito importante. Esse é o rompimento com o sistema. Se não romper com o sistema, a gente vai ficar construindo mais sistemas sobre a igreja que não é isso não é a igreja de Jesus. Isso é um sistema construído. Se você quer ser um pregador, ou você está disposto a fazer o que Jesus falou, bem-aventurado aqueles que deixam tudo por amor e tal, ou você vai trabalhar, cara. Eu gosto vai, dessa faz passagem. Uma faculdade. Sabe por quê? Vai procurar um emprego. Eu gosto dessa pronto. passagem, porque quando Jesus fala que tem que abandonar... Eu sou pastor e eu trabalho, porque a igreja não tem condições de me sustentar. E eu corro atrás de ganhar o ganha-pão da minha família. Não é por isso que eu... E olha que eu sendo pastor, que pastorei uma igreja, estou enquadrado dentro do texto do direito. Exatamente. Que é o direito de quem pastoreia, de correto. quem governa. É o meu caso também. É o caso da maioria dos pastores. Então, assim, agora, um contraste muito grande. O palestrante, ele é um artista, porque, primeiro, ele é uma figura pública. É uma pessoa que se tornou famosa. E agora ele tem um preço por conta disso. Isso, para mim, é a depravação do evangelho acontecendo no nosso meio. Mas aí o senhor está falando de uma opinião pessoal, não é uma questão... Sim, é uma opinião pessoal e mas quem é uma quiser pergunta. pode... Existem pessoas famosas que são servos de Deus? E que se tornaram famosas hoje por causa das redes sociais e tal? Posso usar um exemplo de um? Eu vou citar o nome de um homem famoso, talvez um dos maiores pastores famosos do Brasil hoje. Um cara que eu admiro, que me pastoreou por muito tempo, o apóstolo Luiz Hermínio. É um pastor que não cobra para pregar. Nunca estipulou um preço em lugar nenhum e é um dos pastores mais famosos do Brasil. E palavras do Luiz Hermínio sobre esse tema, sobre esse assunto. Sabe como que ele chama isso? Ele chama os pregadores que cobram para pregar, palavras do Luiz Hermínio, de prostitutos da fé. E sabe o que ele diz acerca daqueles que promovem eventos e convidam esses prostitutos da fé? Promoters, que são aqueles caras que contratam menina de programa. Cafetões. Cafetões da fé. Fazem eventos, contratam as prostitutas e depois ele faz uma alegoria muito interessante com as 10 virgens. Porque nos últimos tempos nós vivemos exatamente isso. Acaba o azeite puro das loucas, o que ela tem que fazer? Comprar azeite fabricado. Comprar azeite fabricado. Azeite fabricado vem com heresia, azeite fabricado vem com sensacionalismo, azeite fabricado vem com tudo isso e muito mais. E às vezes até com uma boa mensagem, porque a gente vai ver isso lá na igreja de Éfeso. Tinha a palavra, mas não tinha mais amor. E a palavra é dura ali. Ok. Para a gente entrar e defender esse ponto de que essas pessoas que alinham seus pagamentos com os pastores, eles são mercenários, nós teremos que entrar num âmbito que nós nunca conseguiremos, que é o âmbito da intenção. Tudo vai mudar de acordo com a intenção. Amar levar uma palavra, reconhecendo o seu direito diante daquela ação, não necessariamente te coloca numa intenção de deturbação da ação que está sendo feita. Então, veja, se eu for considerar a intenção, eu tenho que entrar no lugar do Senhor, porque só Ele vai entender a intenção. Existem aqueles que não cobram nada, mas a sua intenção, ela é uma intenção distorcida. Concordo. Existem aqueles que alinham o pagamento, mas a sua intenção é genuína. E no final do culto, ver almas se rendendo. Ele só não quer que a sua família passe necessidade enquanto ele cumpre essa missão. Eu gosto da ousadia de Pedro, porque eu costumo dizer, pastor, que Pedro era aquela pessoa meio sem noção para falar, e certamente os outros discípulos, eles falam, quero perguntar uma coisa para Jesus, eu pedir para Pedro perguntar, que ele tem coragem de fazer, né? E depois que Jesus fala das pessoas que abrem mão de tudo para segui-lo, Pedro pergunta, e nós, que abrimos mão de tudo, vamos receber o quê? Essa é a questão aqui. O que nós recebemos? Porque quando ele pergunta isso, ele quer entender como vai ficar a vida dele. Quando o pregador ele alinha com a igreja, ele quer entender como vai ficar a casa dele. Ele quer saber que ele vai estar abençoando pessoas, mas que não será em detrimento da sua família. Que ele não vai salvar almas sobre os escombros da sua casa. Porque se nós dependermos, quando eu falo se os pregadores eles dependerem unicamente do bom senso dos demais, ele corre um sério risco de deixar a sua família em necessidade. E isso não é ser mercenário. Isso é você entender o seu direito e trabalhar em cima dele. Como ficam os irmãos que morreram pela causa, Ju?
Mas uma coisa não anula a outra. Vamos lá. Os meus irmãos, eles morreram na causa porque eles não podiam pregar e eles pregaram. Percebe? Hoje, nós estamos falando de um contexto totalmente diferente. Nós estamos falando de festa, nós estamos falando de culto, nós estamos falando de congressos. Nós não estamos falando daqueles que fazem assim, se eu pregar, eu morro ou eu vivo. Mas a motivação não deveria ser a mesma? A motivação de hoje não deveria ser a mesma então, dos apóstolos? Então, o que o senhor está querendo me dizer é que o fato de ser imposto aos apóstolos... A motivação é o dinheiro, não tem como. Se você impõe dinheiro, a motivação é o dinheiro. O que o senhor está querendo dizer é que os assassinatos, ou até mesmo as agressões nos mártires, foi imposta a eles. Então, porque isso foi imposto aos nossos antigos, eu vou fazer o mesmo martírio na minha casa de forma deliberada, sem a necessidade... Não, você não entendeu. Não estou dizendo que você tem que morrer agora. Até porque, realmente, o contexto cultural é diferente. Totalmente. Mas a motivação não deveria ser diferente. Porque o contexto muda, a motivação muda. Essa é a minha pergunta. Mas vamos lá. Para saber a motivação, eu tenho que esquadrinhar o coração dele. Paulo explica essa questão. Está muito clara lá. Então eu não posso usar essa palavra direito como assim, eu tenho direito, eu vou cobrar. Porque não é isso que o texto está dizendo, Ju. O texto está, pastor. Volta lá. Não fica só nessa passagem. Vamos lá de novo Se no a texto. gente retorna aqui exatamente onde está. Qual que é o texto mesmo? 1 Coríntios capítulo 9. Coríntios verso 9. Quando ele chega aqui nos... Deixa eu voltar para a minha outra página. Pronto. Quando ele 17. chega aqui... Isso. Se a gente retornar nos versos 15... Não, nos versos, 12... Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos mais direito de ser sustentado. Ele está falando o direito é sobre o quê? Sobre o sustento. E tá certo. Uma Pronto, coisa... Então não. O tá que não tá certo é cobrar, mas tá certo sustentar. É isso que eu tô dizendo. O texto, quando ele fala... Mas você entende que a cobrança partiu de uma necessidade pela ausência de bom senso. Por exemplo, a gente não pode levar tudo para um extremo. Quando você faz um assunto... Se a gente for debater aqui sobre generosidade, a gente ia falar sobre a importância de servir o outro, de ajudar o outro. Ele está falando sobre isso aqui. Ele está ensinando sobre isso. Sobre o direito que a pessoa que serve, o pastor, e o contexto é exatamente isso, que pastoreia o rebanho de Deus, não é nem o palestrante. Ele está falando sobre ter esse direito. E está certo. Só que quando ele continua o texto aqui, no versículo 17, eu vou ler até um pouquinho antes, 16. Ele abre mão. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Agora, olha o versículo 17. Se eu prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, se eu prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência. Ele está fazendo a diferenciação justamente do contexto, que é o direito. Que ele está dizendo assim, eu abro mão do meu direito, mas isso não significa que vocês não têm que servir os pastores. Agora, isso não significa que o pastor tenha a palavra grega lá é a mesma do salário, né? É a mesma, que é recompensa pagamento justa. De dívida. Não, pagamento de dívida é mitotós, é mercenário. Não, mas vamos lá. É a palavra no grego. Não. Quando salário nós falamos... não é pagamento de dívida. Salário recompensa justa, é diferente. Não, mas que, assim, quando vocês falaram aquela palavra, eu não lembrava. Eu fui procurar aqui. Romanos 4:4 fala assim, ó. Aquele que trabalha, ele recebe o pagamento como uma dívida. Eu não lembro como que foi. Está escrito que não é um favor, mas uma dívida. É uma dívida. Está escrito assim. Vou ler aqui, peraí. Romanos 4:4, peraí. É 4:4 que eu falei? Eu não lembro mais. Ó. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. O salário, e a palavra aqui, é a mesma do que você falou lá do texto de aquele obreiro é digno do seu salário. Sim. Então, e aqui, a palavra aí é mistós. Isso, mistós, não mitotós lá que você falou. Sim. Então, a palavra, o salário, a mesma palavra que fala assim, o obreiro é digno do seu salário, aqui diz assim, aquele que presta um trabalho, o galardão, aliás, essa palavra é a palavra galardão. Isso sugere um preço.
O texto Não, está insurgindo o preço? Não está insurgindo Mas o preço. só que tem que ficar claro que não é só a comida. Porque quando a gente Entendeu? fala de dívida ou de ter recompensa, então a gente vai encontrar várias coisas. Por exemplo, Jesus fala assim, vocês receberão tantas vezes mais na era vindoura. Por quê? Porque vocês fizeram realmente uma entrega. Hoje. Mas isso não significa que eu posso chegar diante de Deus e falar, eu exijo o pagamento da minha... Entendeu? Mas vamos lá. Só para a gente saber até que ponto nós estamos convergentes e quando que entra a nossa divergência aqui. O pregador, ele quando vai para um lugar, ele merece, a nível de direito, receber algo por aquilo. Eu não estou falando de transporte. Ele merece receber. Então, nós concordamos que ele merece receber o pagamento Posso até isso. dar uma minha opinião sobre isso. Vamos lá. Tá. Eu, como pastor, eu não convido para pregar na minha igreja itinerantes que não têm igreja, que não servem... Mas aí é princípio. É só para as pessoas entenderem. Sim. Que não servem a sua comunidade. Ninguém devia convidar. Mas não é assim que acontece. Então, mas assim, aí é um outro, em muitos casos... É um outro cenário. Então, por exemplo, quando eu recebo uma pessoa de fora e eu sei quem é essa pessoa, então eu tenho, assim, uma obrigação de honrar essa pessoa, não só por causa da palestra que ela vai ministrar lá, mas por causa de um contexto todo daquilo que a vida daquela pessoa representa no reino de Deus. Estamos falando dessa pessoa. É bem diferente. Todo o contexto da conversa é sobre essa pessoa. Um pregador que faz parte de um corpo, que está submetido a uma porque liderança senão sacerdotal. a gente vai discutir sobre o pagamento da palestra. Da também pregação. Para a gente entender a questão da isso. terminologia, palestra e pregação. Palestra, ela tem uma seguinte estrutura. A palestra, ela vem uma estrutura de ensino, independente se for Bíblia ou não. Pregação é inteiramente palavra de Deus, cristocêntrica, bíblica. Então, um palestrante não necessariamente um palestrante é um pregador. E um pregador não é um palestrante. Eu só coloquei a palavra palestrante, modo de dizer como quem chega, fala e vai embora. Tá, então você está falando do comportamento. A pessoa que vem, traz o discurso. Vamos tentar reter o nosso entendimento para o pregador, até que tem todo esse contexto. Porque se você, por exemplo, é uma psicóloga e você vai dar uma palestra, é outro mundo, é outra coisa. Isso, palestra é outra coisa. Estamos falando de pregadores que tem uma liderança, que tem uma família, que é íntegro. É esse pregador que eu estou falando aqui. Exatamente. Tá? Então, esse pregador, quando nós falamos desse contexto todo, nós concordamos que ele merece receber. Merece. É digno. Então, merece. Só não pode cobrar, estabelecer um preço. E isso a Bíblia não permite. Tudo bem. Mas que ele merece e a igreja deveria entender. E não é só comida, né? No caso. Claro que não é só comida. Porque as crianças... Mas naquele texto Não, sabe por quê? Sabe por quê? Naquele texto é comida, mas não é só comida, porque tem outros textos. Sabe por quê? Veja bem. Eu não cobro nada. Eu já preguei na sua igreja, eu estipulei. Não, e nem quis receber, porque eu tentei ofertar, o pastor não quis receber. Eu sou esse cara. Entendeu? Então, eu nem lembrava disso. Então, por exemplo, eu ia falar assim, você deve ter me dado o tanto que você sentiu. Agora você está dizendo que eu nem recebi. Eu sou assim. Agora, não é porque eu sou assim, porque eu trabalho. Eu trabalho, eu tenho um salário bom. Pronto. Então, eu acho que eu não preciso. Eu vou lá na igreja dela, ela vai falar assim, toma aqui R$500. Eu falo, não. Esses dias eu fui pregar numa igreja, o irmão me deu, eu acho que era muito, porque eu vejo o que aconteceu. O irmão me deu um envelope e eu senti de dar um envelope pro filho do pastor. Uau. Do filho do pastor. Aí o pastor meio que não falou, não, pastor, mas vai dar pra ele. Ele falou, mas quantos anos tem seu menino? Ele falou assim, tem 15. Eu falei, varão, é pra você esse dinheiro aqui. Eu nem sei quanto era, né? Sim. Aí o menino começou a chorar, não sei o que lá. Então, eu não vivo disso. Só que não é justo eu tirar você lá da sua casa, aí você vem pregar na minha igreja, que eu sou o pastor. E o senhor entende eu não tenho o salário da igreja também, mas isso é problema meu, eu não tenho, beleza. Aí eu te tiro de lá, você paga 2 pedágios, porque eu sou pastor em Campinas. Você pega 2 pedágios pra ir, 2 pra voltar, só aí é 50 pau. Certo. Aí você põe mais 150 de gasolina, dá 200. Aí chega lá, eu te dou R$100, R$200. Quer dizer, você pagou pra ir lá. Sim. Você pagou para ir lá na igreja. Mas isso está certo? O senhor entende que... Eu que te chamei. Isso está certo? Então, o senhor entende que isso é um outro tema? Por exemplo, vamos discutir sobre... Não sei se é o tema, não. Não, é sim, porque o tema é se a pessoa... Então, você foi lá, você gastou 200. Não justifica. Você gastou 200 para ir lá na minha igreja pregar. Aí eu te dou R$50. Aí você erra comigo, justifica eu cobrar. Não, calma aí. Deixa eu quero fazer a pergunta. Eu te dei R$50. Você pagou para pregar na minha igreja. Certo? No frigir dos ovos você pagou. Tá certo?
Tá errado. Mas justifica eu cobrar a partir disso? Então, esse é o tema. Então Então, você está dizendo isso, justifica. Isso é outro tema, não é outro tema, é o tema. Mas seria outro tema importante. Porque se nós sentarmos aqui para falar sobre então, respeito, se você chegar assim e falar assim, pastor, beleza, responsabilidade, generosidade, a gente estaria discutindo outro tema. Porque, por exemplo, se eu uso o erro para justificar outro, eu vou desvirtuar o assunto. Por isso que eu disse que é outro tema. Não justifica o fato da igreja errar comigo, eu construir um outro sentido agora para dizer, então eu vou fazer isso porque a partir de agora eu vi um pastor uma vez dizer assim, os salários dos senadores, dos pastores é maior do que os dos senadores, de não sei o quê, então eu vou cobrar mesmo e tal, porque eu tenho meus filhos e tal. Justifica, quer dizer que as pessoas recebem você e mandam você embora. Justifica o fato de, a partir de agora, você estabelecer um preço e passar a cobrar. Você está saindo da sua posição de enviado de Jesus e está se tornando um mercenário, que Jesus disse, esse não é o pastor, não. Esse foge, ele não é pastor. Não tem como. Não é sobre eles. Então, nós concordamos que quando ele vai pregar, ele merece receber esse salário, Concordo. certo? Tá. Então, o senhor concorda comigo também que existe duas classificações de pregadores, que são genuínos, que merecem receber porque eles se prepararam, estudaram, investiram, pagaram curso de teologia, de apologética, livros, muito mais. Então, eles investiram. Aquele conhecimento que ele está levando, ele nem de graça ele recebeu, porque ele teve que investir para estudar, para aprender. Eu até acho que você não tem que pagar ele porque ele fez o curso, não. Não, mas porque vamos lá. Tem muito desviado formado. Sim, mas é o coração de novo, dele. nós estamos dentro de um contexto do íntegro, né? Então a qualidade da mensagem que ele leva custou muito para ele. Custou anos de estudo, tempo e investimento financeiro porque ele se dedicou para aquilo. Ok, então ele é digno de receber. Não. Não por causa da mensagem, de novo. Você está condicionando a qualidade da pessoa ao salário. Não. Isso é mercenarismo. Não é, eu não estou condicionando a qualidade. Eu estou trazendo mais uma. Eu vou ofertar na vida de alguém pela pessoa que ela representa. Pelo caráter. Então não é porque ela foi pregar. Vida, então tu pode ofertar sem ela ir na sua igreja. Também, claro que pode. Porque isso é oferta. Isso também está na Bíblia. Mas o salário não é oferta. Isso também está na Bíblia. Isso, pronto, perfeito. Claro, é oferta, isso é generosidade. Vamos lá, ontem eu tive que fazer alguns pagamentos. Pagamentos altos, inclusive, com lágrima no olho, mas tive que pagar. Por quê? Alguém prestou um serviço para mim e eu fui pagar a essa pessoa. Isso é generosidade? E grande foi o boleto. A peleja. Isso é generosidade da minha parte? Isso é prestação de serviço. Perfeito. Então, isso aqui que não pode ser comparado que é o que a irmã está fazendo. Não. Vamos lá. Deixa ela falar. É trabalho. Quando eu paguei aquela pessoa porque ela fez algo que eu pedi, ela me cumpriu um trabalho, eu paguei a ela porque era direito dela. Eu não fui generosa ali. Agora, se eu desse a mais do que ela pediu, foi generosidade. Isso. Então, saiu do direito, eu sobrepujei aquilo ali. Ótimo. Passei. Não foi o que aconteceu, porque eu era grande demais. Mas nesse contexto. Se eu viro para uma pessoa que falou para mim, Ju, isso aí eu faço de graça, e eu não pago nada a ela, tá dentro do nosso acordo? Ela falou que estava de graça, que ia fazer de graça. Eu defraudei ela se eu não pagar? Não defraudei. Não. Porque foi alinhado porque que era de graça. Combinado não é caro. Não sai caro. Perfeito. Você perguntar para mim quanto? Não é nada. Fechou se ali. Se você não me der nada, tá tudo certo. É justo. Se a gente perguntar, a gente sabe que não é. Não é, mas não é errado. Eu não estou defraudando porque você me disse que não queria nada, que não precisava receber. Quando você fala assim para mim, Ju, esse trabalho ali, geralmente é tanto, mas o que você pode fazer? Aí eu digo, olha, eu posso isso. Tá tudo bem para você? Fechou. Isso aqui não é justo? Ju, de novo, isso é o que define a palavra mercenário. Você então, está impondo um preço para fazer. Você está estipulando uma condição para ir. E não isso que a comissão exige biblicamente. A gente lê os textos. Não é isso. Nós lemos os textos. Bem-aventurado quem deixou tudo por amor. É isso que Jesus diz. Mas veja, e às vezes as pessoas perdem a vida para servir o propósito eterno e recebem 10 vezes mais na eternidade. Você está entendendo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando Jesus fala que deixou tudo por amor, bem-aventurado, todas essas coisas, ele está falando da base de sobrevivência, bem-aventurado aquele que deixou de comer. A motivação. Pronto, motivação. A motivação é levar a palavra. E o acesso ao direito não diminui a sua motivação de fazer aquilo ali. Mas você entende que a nossa atitude revela as nossas motivações?
Obviamente. Então, quando você estipula um preço, a sua motivação está revelada. Eu só vou se o preço for pago. Ou seja, é o dinheiro. Se o dinheiro entrar, eu vou. Se o dinheiro não entrar, eu não vou. Mas essa não é a é questão. Jesus, não é o reino, não são vidas, não Mas são essa é a almas, questão. não é a pregação. Você nem Vamos está lá. pensando quantas pessoas poderiam ser Tá. abençoadas pela mensagem que você poderia pregar ali. Essa é a pregação. Porque eu não vou se não pagar. Você está entendendo? Tá, mas essa é a questão. motivação. Ir combinando o que vamos receber é uma coisa, mas não quer dizer que ele só prega se ele receber. Pronto. Porque a maioria desses pregadores, eu estou falando dos íntegros, ele mais prega sem receber do que recebendo, considerando que ele serve na sua igreja, considerando que ele prega em qualquer lugar. Afinal de contas, pregar não é só Vou sobre dar estar acima de um um púlpito. exemplo para você. Eu prego fora, em várias igrejas. A pergunta que a gente sempre ouve: quanto custa? O quanto o senhor cobra, pastor? A minha resposta para as pessoas é assim: eu não cobro, mas eu vivo do evangelho. Eu recebo oferta. Então estamos na mesma página. Pronto. Só que a oferta é voluntária. Aquilo que vocês Mas tem que ter puderem. uma oferta. Mas tem que ter uma oferta, Não, você entendeu? não. Se a igreja não puder, eu vou do mesmo jeito. Eu não É isso. cobro, Tá sendo mas conversado. eu vivo disso aqui. Tá sendo conversado. Isso, Você tá isso, entendendo? pronto. Então a gente Tá chegou sendo no mesmo conversado, ponto. mas Tá não tudo tem- certo. Então tá bom. Vamos lá, nesse debate aqui tá resolvido. Então tá tudo certo. É Bom, isso que eu nós quero, estamos falando. olhando aqui no relógio, meu Deus, eu quero agradecer. Ju, obrigado pela sua presença aqui. Fernanda, é uma alegria estar aqui mais uma vez e te dizer que é sempre uma honra te ouvir. É só ruim a parte de estar aqui, porque quando eu estou falando, então não posso te ouvir. E eu gosto de ouvi-lo falar. Foi um prazer também conhecer o pastor. Muito inteligente, homem de Deus, respeitoso também no debate. Acho que a gente conseguiu encontrar um consenso no final da história, mas, novamente, nós estamos falando de coisas justas para pessoas justas, homens e mulheres de Deus íntegros, fazendo aquilo que o Senhor ensinou, defendendo a palavra de Deus. Quem quiser te seguir, @jumendes.of. @jumendes.of. A baiana arretada. Tá aí, ó. Pastor Fabiano, bem-vindo sempre aqui, meu irmão. É sempre uma alegria, pastor César. Eu fiz questão de colocar na minha última fala, como eu faço, porque às vezes dá a impressão que a gente é contra, que o pastor tem que passar fome, sei lá. Que parece que é um pecado você receber uma oferta. E não é isso. Então, quando as pessoas me perguntam se eu cobro, eu digo não cobro. Mas eu vivo da oferta. Se vocês puderem ofertar na minha vida, ótimo, amém. Nós vamos lá, vamos servir com amor e com alegria. Por quê? Porque eu entendo essa questão do direito e é correto. A gente tem que servir uns aos outros, reconhecendo a responsabilidade, a vida, aquilo que a pessoa ela representa na vida dela como ministro do evangelho, ela tem que ser honrada. Então, eu creio que isso merece um tema de um outro assunto, talvez não um debate, porque talvez não tenha tema para debater, mas um assunto para ser discutido, ser colocado, porque muitos líderes precisam aprender a respeito de honra. O princípio da honra é bíblico e muitos pastores estão presos ao sistema, ao mecanismo por causa disso. Então, gente, Deus abençoe vocês. Segue-me nas redes sociais aí, quem puder me seguir. Fabiano Faia _Atalaias no Instagram. Tem o YouTube também, o nosso canal do YouTube lá, Fabiano Faia. Tem mais de 500 pregações lá para abençoar a sua vida. E é isso aí. Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer, pastor César. Ju, foi um prazer, viu? Prazer, espero Deus que tenhamos abençoe. outras oportunidades. Eu esqueci de mandar um abraço para o seu amigo que mandou lá no Instagram. Ele é da Gospel Mix. Ah, Aí ele o falou Marcos. que disse que era para mandar um abraço, pastor Marcos. Ele é pastor, né? Não. Não? Irmão Marcos. Um abraço. Ele falou, manda lá no programa. Eu falei, vou mandar sim. Maravilha, maravilha. Um abraço para Gospel Mix, deve estar acompanhando a gente lá na Paraíba. Tô ficando por aqui, mas daqui a pouco, às 14h, tem o Crescendo na Fé. Então vamos lá, rapidinho a gente volta. Tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.